Já me chamaram de várias coisas. Lindáurea, Laurinda, como eu já sei que quer comigo, então eu olho, entendeu? Mas o meu nome mesmo é Lindáurea. Tá. É o nome que a minha mãe me deu. Lindáurea de Nazaré do Nascimento. E o Nazaré também tem uma história do porquê é Nazaré. Então já vamos começar por essa. pelo menos o que eu me recordo, né? Nazaré, né? Por quê? Minhas duas madrinhas, né? Tive duas madrinhas e elas eram católicas, né? Então, a casa maternal Nossa Senhora de Nazaré, né, que tem dentro da comunidade do Aço, que depois, durante os anos, né, teve vários encontros, né, com a comunidade e tal, para tentar mudar um pouco o nome, né, que era muito pesado, né? Quando se falava Aço, meu Deus, favela do Aço, tudo era um terror para as pessoas. Então, por conta disso, né, teve um seminário, só que agora eu não me recordo se foi Teresópolis ou Petrópolis. Então, e juntou 3 dias de seminário, conversando com os moradores, pessoal da prefeitura, lideranças comunitárias, na verdade, para tentar construir uma nova visão do Aço, né, partindo do olhar dos moradores. E aí, por isso que depois, com o tempo, falou-se em Vila Paciência, mas é conhecido como Favela do Aço mesmo. Então, assim, Nazaré, esse meu sobrenome foi por conta disso. Por conta da Nossa Senhora de Nazaré. Minhas duas madrinhas católicas, a irmã, a Casa Maternal Nossa Senhora de Nazaré, na comunidade do Aço, na Rua São Gomário 422, é comandada ainda, né, pela instituição católica, e as duas freiras, que é a irmã Odésia e a irmã Lúcia, que eu nunca esqueço delas, né, a minha madrinha era a irmã Odésia. Então, creche Nossa Senhora de Nazaré, e lá tem uma capela, também chamada Capela Nossa Senhora de Nazaré. Então, elas eram católicas, elas deram meu sobrenome. Então, a minha madrinha Irene, né, que tinha a Chácara Nazaré, olha o nome da chácara, Chácara Nazaré também, que eles chamam, né, parte do sitinho, e elas deram meu sobrenome para minha mãe, elas eram minhas madrinhas. Então, meu nome é Lindáurea de Nazaré do Nascimento. Aí eu acho que até isso tem história no Aço. Meu nome tá Nazaré, ainda é o sobrenome. Eu até hoje eu entendi que sim, por conta elas eram católicas, devotas à Nossa Senhora de Nazaré. Então, esse sobrenome foram dados com a ajuda delas, para minha mãe, que faleceu em 1º de dezembro de 2019. Que é a minha grande inspiração, minha pretinha mãe Conceição. Então, eu estou aqui e, assim, minha inspiração são os meus 3 filhos, né, que esteve comigo na alegria, na tristeza, nas dores, e minha mãe. Então, eu devo muito a ela todo o legado que ela deixou para mim, né, na vida. Então, eu sempre fui engajada com alguma coisa, né? A injustiça me incomoda, a desigualdade me incomoda, porque eu vivenciei isso, vivo dentro disso. Como isso me incomoda, e eu sempre lutava pela minha sobrevivência, e eu observo, sempre observava políticos, politiqueiros, lideranças comunitárias. Eu sempre gostei daquela matéria, Educação Moral e Cívica, que era muito importante o SPB. Organização social, sei lá, política, até esqueci. E isso me alertava em muita coisa, né? Então, assim, eu sempre fui ligada nessas coisas, nessa situação. Eu via a minha realidade e não aceitava essa realidade, né? Porque o melhor tem que ser para a Zona Sul somente, lá tem que ter tudo de bom, e aí o pobre não pode ter nada. Por que na área do pobre tudo é sempre... se é uma quadra de esporte, parece que é tela de galinheiro que com a mão você desmancha. E para o rico tudo é melhor, né? Por que para o pobre tem que ser o pior e para lá sempre o melhor? Né? Para as áreas nobres, consideradas nobres, tem que ser melhor. Então isso sempre me incomodou. Então eu sempre me incomodei com as coisas que não estão boas para a gente. Se não está bom para mim, pode não estar bem para os outros. Então eu não penso só em mim, eu penso também no coletivo. Se a gente não pensa no coletivo, a gente também pode não ter, né? Então, assim,
eu fiz vários trabalhos, vários trabalhos voluntários. Então, eu sou uma pessoa que, assim, eu acho que eu tenho isso comigo da minha mãe, de ajudar o próximo, de dividir o que tem. Eu sempre fui assim, minha mãe sempre foi boa. Então, eu sentia que eu podia fazer algo mais. Mas eu tentava sobreviver eu mesma, para mim, para a minha vida. E aquilo começou a me incomodar, de ver pessoas que só procuravam a gente para se dar bem às nossas custas, politiqueiro só procura a gente para poder sugar, né? Para poder tirar o pouco que a gente tem, para poder nos usar. E eu acho que aquilo estava errado. Acho que aquilo estava errado. A gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar essa história. Então, assim, então tudo que tinha eu gostava de ajudar de voluntária. Se tinha alguma coisa em associação, se eu pudesse colaborar com alguma coisa, eu estava ali. A Fundação Leão 13, que na verdade hoje é um CRJ lá dentro da comunidade, tinha a Fundação Leão 13 antiga, que na época comandava aquelas casas lá dentro. E aí eu gostava de ajudar também, né? Então eu começava, sempre gostei de fazer algum movimento, né? De fazer alguma coisa. Sempre gostei de estudar, embora eu tivesse parado meu ensino, terminei só o ensino médio. E aí eu comecei a trabalhar na creche faxineira, depois fui trabalhar de agente comunitário de saúde. Nisso que eu fui trabalhar de agente comunitário de saúde, em 1997, era lá dentro da própria comunidade, né? Então eu visitava cada casa. Eu andava de casa em casa. Só tinha 2 agentes comunitários dentro da comunidade. Era eu e meu amigo Moisés. Eu fazia a parte do vagão e Moisés fazia a parte alta. Então eu ia em todas as casas, né? Eu ia em todas as casas. Como agente comunitário de saúde, na época, o viés era só combate a dengue e combate a ratos. Tipo, subir na escada, olhar a caixa d'água para ver se não tinha rato dentro, para ver se não tinha larva de mosquito. E muitas das vezes encontrava caixa d'água até com rato, ratazana mesmo, né? Porque eram umas casas que não tinha a tampa, era somente a telha, e as pessoas às vezes nem sabiam que tinha. E era um trabalho muito importante, né? Porque a gente está ali lidando com a saúde pública, lidando com a saúde da população, da nossa própria comunidade. É ver o melhor para a nossa própria comunidade. Se a gente quer ver o bem da nossa comunidade, a gente quer ver o bem para a gente. Então, não estava pensando só em mim, né? Então, foi um trabalho muito importante. Trabalhei quase 5 anos lá dentro. Só saí em 2003, quando na época do César Maia, quando acabaram com o projeto. Eles mesmos criam, eles mesmos terminam com os projetos, é assim. Então, eu fui agente comunitária de saúde lá dentro. Então, eu vi muita coisa. Eu andava de casa em casa, né? Eu via muita vulnerabilidade. Só que eu não tinha, assim, entre aspas, competência técnica para aquela situação, para aquele contexto, né? Mas eu tentava fazer o que eu podia no máximo dentro daquela realidade ali. E aí eu comecei a conhecer pessoas que trabalhavam com político, que trabalhavam na Leão 13. E aí, como eu sempre ajudava de voluntária, então assim, eu penso para mim que política não é para ser feita através só por conta de dinheiro. Eu era tipo aquela boba da corte que chamavam de idiota, que ajudava de graça, que ajudava de voluntário, todo mundo se dando bem, eu não arrumava nada. Mas, enfim, aquilo estava em mim. Então, eu comecei a rodar mais assim dentro da comunidade, ver essas questões e me incomodar. Quando aparecia pessoas da área política ou com alguma coisa assim de algum projeto, eu passei a aprender a não deixar ninguém me usar. E então eu falava que precisava, que o lugar precisava de várias coisas, né? Eu não aceitava muita coisa, então por isso eu nunca arrumei muita coisa, né? Porque eu falo a verdade, né? Então quem fala a verdade ali não arruma assim muito bom cargo, não arruma cargo, entendeu? Porque fala na cara assim o que tem que ser feito. Então eu comecei a fazer esses movimentos. Então tudo que eu sabia de bom, eu lembrava das pessoas. Tudo que eu sabia de interessante, de emprego, de vaga disso, qualquer coisa que eu sabia que vai ajudar, inscrição de leite, inscrição de cesta básica, porque na época de um determinado governo, né, teve muitos apoios, assim, projetos sociais. São vários governos que a gente passa, né? A gente perpassa por várias gestões. E nessa fase, nessa época da Leão 13, teve um governo ligado a vários projetos sociais. Projeto para jovens, e aí eu também atuei também nessa frente também. Né? Na época era o governo Rosinha, Garotinho, tinha projeto Jovem pela Paz, Jovens Amigos da Comunidade, projeto do Leite, projeto Sexo Cidadão, várias coisas. E, assim, enfim, a população da nossa área mais pobre, muitas das vezes falta o alimento, falta o básico. Essa é a nossa realidade. Às vezes falta o básico. E aí a gente fica feliz, né? Quando a gente conhece alguém que tem um projeto, a gente lembra daquelas pessoas, porque aquelas pessoas passaram pela gente. Porque enquanto a gente comunitário de saúde, a gente tem essa visão.
A gente tem a visão, a gente entra em cada casa, a gente conversa com cada pessoa e as pessoas às vezes confiam na gente. Então, assim, eu acho que no meu trabalho, qualquer trabalho que eu faça, tem que estar pautado dentro da ética, porque a gente não pode estar espalhando, falando da vida das pessoas. Aquilo que a gente vê, não é para falar. Então, eu guardava muita coisa comigo. Então, quando eu sabia que tinha alguma coisa de bom, eu falava para aquelas pessoas, entendeu? Então, eu comecei a ficar nessa movimentação. Aí, fui coordenadora de projetos, jovens amigos da comunidade, fiz várias coisas. Então, as pessoas começaram Caraca, vou lá na Lindaura, de repente ela sabe de alguma coisa. Cara, de repente ela sabe de alguma vaga de emprego, se não está doando alguma cesta básica, um projeto do leite. Porque eu não precisava das pessoas virem até mim, porque eu já lembrava, entendeu? Eu não sei porque eu tenho isso comigo, eu lembro. Hoje eu também sou assim. Então, assim, eu lembro das pessoas. Eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é não ter o leite. Eu sei que meu filho deitava no chão e ficava: mamãe, quer não, mamãe, quer não, quer leite, porque era só fubá. Fubá e água. Fubá e água. Sentia a falta do leite. Meu filho gritava: quer não, mamãe, quer não. Quer não, mamãe, quer não. Porque era fubá e água, ele queria leite, mas eu não tinha. Eu não tinha, eu sei o que é isso. Eu sei que é não ter para dar. Eu sei que é cabeça de peixe ser considerada filé mignon. Por isso hoje eu dou valor, eu tenho raiva de estragar alguma coisa. Porque eu dou valor a cada real, eu dou valor a cada centavo. Qualquer de centavo em centavo você faz alguma coisa. Porque eu sei que é você ver os outros comer, teu filho querer um bombom, querer alguma coisa, você não ter para dar. Eu sei o que é isso. Entendeu? E eu senti na pele isso. Isso eu não desejo para ninguém. Então, eu acho que a gente fazendo as coisas doando do nosso coração sempre retorna o bem para a gente. Pode ter as pessoas que pisam, que humilham, mas a gente não pode desistir. Porque sempre vai ter alguém que vai estender a mão, entendeu? Sempre vai ter alguém. Alguém nos vê, alguém nos enxerga. Então, ao longo da minha vida, às vezes a gente no nosso local, ali do lado seu, não tem ninguém. Mas em outro local você vai ter alguém. E são essas oportunidades da vida que eu aproveitei. Independente de ser em qual caminho. Sendo do caminho que eu considero para mim o lado do bem, eu estava lá. Trabalhando aqui, trabalhando lá, ajudando um político aqui, outro lá. De alguma forma. Mas nunca uma coisa assim, uma frente forte. Porque as pessoas olham para a gente e não dão nada para a gente. Dão valor a quem tem carro, dão valor a quem mora em um lugar melhor, dão valor a quem se veste melhor. No mundo político é assim, o meio não é muito bom. Mas eu aproveitei alguns momentos para ajudar o povo, entendeu? Bom, a gente sabe que falar desse contexto é um contexto não muito fácil. Hoje eu vejo o Rio de Janeiro inteiro, tudo. Eu considero um campo minado, em cada pedaço que você está, do mundo, do Brasil, de tudo. Então, eu sempre tive uma coisa comigo que minha mãe me ensinou. Cega, surda e muda. Sempre foi assim. Embora eu falo pra caramba, mas eu sou cega, surda e muda. E se tem uma coisa que eu tento lidar, fácil não é com esses contextos, que são muito melindrosos, né? As pessoas têm uma grande preocupação em falar. Eu não tenho muito, não. Eu acho que não. Porque eu vivo dentro dessa realidade, eu nasci no aço, sou cria do aço, falo até hoje. Eu moro lá, gente. Eu nasci lá, estou lá até hoje. Tem que saber viver, tem que saber morar, né? Tem uma música que fala: é preciso saber viver, tem que aprender a viver, seja lá onde você estiver. Ou na Zona Sul, na área nobre, na área do pobre, na área rica, os campos que a gente tem hoje, por diversas frentes, diversos poderes, né? Então, a gente tem que saber viver. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa de falar com Deus e o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quer um café? Café eu tenho. Presunto eu não tenho, não. Se você quiser comer presunto e queijo, você compra. Então, eu sou assim. Então, eu sempre falei com todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente de quem estiver, de qual poder local estiver, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente não pode mudar isso. É uma realidade que nós, enquanto pessoa, cidadão individual, sozinho não vai mudar essa realidade. Né? Então, é uma realidade difícil? É. Mas tem que saber viver. Então, como é que era? Tipo, sempre tem aquele que está acima, que consegue chegar ao contexto, né? Aos contextos. Sempre eu digo até hoje que eu sou uma gotinha no tamanho de um oceano, entendeu? Mas é uma gotinha, é bom ser gotinha, porque a gente gotinha, a gente
a gente vai furando os bloqueios, né? Então, nunca fui de estar à frente, de fronte. Nessa nunca foi a minha praia. Até porque não dá, para mim não dá. Não dá porque eu sou uma pessoa com personalidade muito forte. Muito forte. Sou muito polêmica. Essas desigualdades, essas coisas me afloraram muita coisa na minha cabeça, né? Então, assim, a gente tem coisas que a gente tem que aprender a falar, tem momentos que você tem que calar, tem momentos que você dá 2 passos à frente, mas aí às vezes você precisa dar 5 para trás. Então, assim, eu tive esses momentos de dar 2 passos para frente, 5 para trás. 2 para frente, 5 para trás. Se dá para dar um, a gente dá. Se tem que retornar, a gente retorna. Entendeu? Então, assim, nessa de falar com todo mundo e tal, tô sempre ajudando. Ah, tem uma ação para fazer, vamos ali, a gente ajuda. E nisso a gente vai furando alguns bloqueios, entendeu? A gente não faz parte do grupo maior. Tem sempre aquele que vai falar, vai conversar com o político. Essa é a realidade do Brasil. Vai ter sempre alguém, e às vezes está na instituição pública, e que vai chegar e vai ali fazer aquele caminho para o político entrar. Essa é a realidade. Essa não sou eu. Eu vou estar ali, junto ali do povo, junto das pessoas. Eu sou aquela formiguinha que vai só pescando e vai só aprendendo quem são as pessoas. Vai só aprendendo quem são as pessoas do poder, quem são as pessoas que estão envolvidas naquilo ali, naquelas ações. Eu fico assim, olhando, quieta. Aí eu vejo onde eu posso entrar, entendeu? Aí eu vou vendo o que eu posso fazer. Então, assim, já teve alguns problemas? Sim. Já teve algumas perseguições? Sim. E isso é difícil. Esse embate acontece o tempo todo no mundo, não é só no Brasil, no município, no estado do Rio de Janeiro, né? Isso acontece. Mas a gente tem que aprender a lidar com esses embates. Fácil não é não. Já teve um momento de eu chorar, já teve um momento de eu desistir, já teve um momento de deixar para lá, já teve um momento de dizer que não vale a pena, que às vezes você se esforça tanto em prol de pessoas que não te dão valor. Já passei por isso, né? Às vezes a liderança se mata tanto, pede tanto, às vezes aquelas pessoas ali que precisam não estar nem para você. Ela está ali apenas querendo receber. Não quer melhorar, não quer acordar, não quer melhorar a mente, a vida, não quer sair daquele contexto, daquela situação. Aí tem hora que você se cansa, né? Não, tu fica ali, ó, o tempo todo ali, o tempo todo, e você fez parte daquilo ali, tá ali naquele meio, mas você tá vendo que você pode dar um passo à frente. E tem gente que não quer dar um passo à frente. Ela vai ficar eternamente naquela prisão, ou da cesta básica, ou do leite, para ela já vai estar bom. Mas para mim não estava bom. Então, pensando nesse sonho pessoal, né? Eu achava que eu nunca ia ter na vida outra oportunidade, muito menos de voltar a estudar. Então, em 2005, eu ouvi uma pessoa falar assim para mim. Tinha acabado de sair de uma reunião, era uma reunião até de político lá. Ela falou assim, caramba, tu é muito inteligente. Isso foi no Cesarão, tá? Perto do antigo DPO. Você fica para lá e para cá, você ajuda todo mundo, você vai cá, você fala, você não sei o que lá. Tu já pensou em voltar a estudar? Cara, por que tu não faz serviço social? Eu olhei para ela, é Fátima o nome dela, hoje ela é assistente social. Na época ela estava no primeiro período na faculdade Uniswan. Eu voltar a estudar, eu não tenho essa capacidade não. Cara, podia fazer serviço social. Eu estou enganjada em tudo. Tu está o tempo todo pedindo pela tua comunidade, tu está o tempo todo participando de reunião, é no Conselho Distrital de Saúde, é aqui, é ali, em tudo quanto é lugar. Cara, tu não pensa não. Eu falei, não, eu terminei de estudar em 88, foi meu ensino médio. Eu não fiz nem pré-vestibular, como é que eu vou fazer vestibular? Eu não lembro nem de mais nada. Mulher, tu é muito inteligente, o tempo todo tu fala que tu não vai conseguir. Aí eu fui à luta, me inscrevi para o vestibular da Uniswan, de Campo Grande na época, e eu me inscrevi e fui lá fazer a prova. E não fiz preparatório. Até comecei, tinha uma instituição no Cesarão, fiz só 3 aulas de português, eu não pude mais, entendeu? Não tive mais condições de fazer. Minha filha estava pequenininha, então, que é a Stephanie hoje, com 22 anos, graças a Deus, está no 8º período de fisioterapia, ô glória, muito orgulho disso. Então, eu decidi fazer o vestibular. E não quis ver o resultado. Até esqueci. A irmã dela me ligou e falou, você não vai ver o resultado, não? Eu falei, eu sei que eu não passei mesmo. Aí liguei para o Uniswan. Comecei a gaguejar quando a mulher falou. Você foi a 3ª colocada da turma de serviço social nesse vestibular. Só de fazer tua matrícula. Só que eu comecei com muita dificuldade, e era pago, tinha que pagar uma taxa,
E na época tinha uma bolsa da SOS, né, do Morro do Alemão. Na época ele já até faleceu, o vereador Jorginho da SOS, que ajudou muito a comunidade com esse negócio de bolsa da SOS. Só que assim, tinha que pagar, entendeu? De qualquer maneira era pago. E aí eu, para pagar, tive muita dificuldade, porque eu entrei, né? Estava num projeto social que levava 3 meses para pagar, 4 meses. Então, assim, eu juntei de todas as formas. Eu catei garrafa, eu catei papelão, eu catei reciclagem, eu juntei, eu vendi isso, eu vendi aquilo. De tudo um pouco fui juntando, com mais alguma coisa do projeto, fui pagando, fui pagando. Só que aí eu fiz o primeiro período, o terceiro período, primeiro, segundo, terceiro. Quando eu cheguei indo para o quarto período, eu não tive mais como pagar, ficou atrasado. Eu fiquei praticamente quase um semestre, quase todo sem pagar. E comecei a pedir ajuda, ajuda de bolsa integral, porque eu não tinha condições de pagar. Aí no Colégio Antônio de Pádua, em Campo Grande, conversei com o diretor de lá, toda a minha história, toda a minha situação. Eu não tinha como mais pagar, eu não tinha mais condições. Eu ia ter que sair da faculdade porque eu não tinha de onde tirar. E só a reciclagem, assim, a gente tem que ser realista. A garrafa, o papelão, a latinha, tudo que eu juntava na minha porta, e o povo ainda me chamava de mendiga, catadora de lixo, que era assim que o Aço me via, Linda, catadora de lixo, lixeira, mulher porca, junto um monte de lixo na porta, mas aquele saco de lixo me servia para alguma coisa. Para inteirar para xerox, para inteirar para passagem, já teve inteiro até para pagar mensalidade com outras coisas, entendeu? Então, assim, eu não tinha condições mais de pagar. E aí eu tive auxílio, tive apoio. Ele começou a pedir o reitor de Bom Sucesso, falando minha história, minhas notas, que eu era muito esforçada. Só que aí, quando chegou para o quinto período, quinto, sexto, sétimo, oitavo, eles iam me conceder a bolsa. Mas para me conceder a bolsa, eu tinha que pagar todos os atrasados do quarto período. Eu não tinha onde tirar. Aí Deus me enviou um anjo. Esse anjo, ela falou para eu nunca contar essa história. E essa história eu estou falando hoje. Ela pegou um cheque, ela pagou 4 mensalidades que estava atrasada, porque para ir para o outro período você tinha que quitar tudo. Né? Essa professora maravilhosa, que eu nunca vou esquecer dela, ela falou, tu nunca conta isso para ninguém. Realmente, só quem sabe é a minha filha, esse cheque está guardado até hoje. Né? E foi uma pessoa maravilhosa, ela me ajudou muito. Professora Marisi, eu só tenho gratidão. A gratidão abre as portas para o sucesso. Aí, quando isso foi quitado, eu ganhei a bolsa de 100% da Uniswan. Aos meus 2 últimos anos, foi com essa bolsa integral da Uniswan, mas assim, foi luta, porque tinha que ter cópia, tinha que ter xerox, tinha que ter passagem. Aí continuei vendendo minhas coisas, catando minhas garrafas, meus lixos, o pessoal chamava de lixo, mas servia para mim para muita coisa. Então, só para voltar, né, no sonho. E aí, eu achava que eu não ia conseguir, e por fim, concluí, terminei, consegui me graduar, participei da formatura, não tinha roupa, não tinha sapato, mas eu fui chique que nem a Amanda, que nem as colegas. Cheguei lá, elas todas lindas de bela. Gente, quando eu olhei meu vestido, ó, sem brincadeira nenhuma, tava igual delas. Te contar do brechó. Na época, custava R$8. Eu tinha gasto R$50 nesse brechó de Cesarão. Por fim, olhei o vestido, gente, lindo, todo dourado, maravilhoso. Aí, por fim, eu só tinha 5. Ela vendeu por 5. E o sapato foi de um curso que eu fiz na Igreja Católica, da minha formatura. Lindo, também foi o meu sapato. Mas quando eu cheguei lá, na época da colação do grau, as meninas estavam com os vestidos, era igual aquele. Então, gente, eu amo brechó, sou apaixonada. Então, assim, foi o vestido da minha formatura da Uniswan de Campo Grande. E quem quiser, eu ganhei de presente, na verdade, o Cleiton Mota, que é um grande amigo, que já foi coordenador da Fundação Leão 13 do Aço. Ele tem uma empresa de publicidade. Ele mandou o sobrinho dele lá para filmar, para me dar de presente. E eu não sabia, ele jogou no tal da internet, no tal do YouTube, que eu nunca tinha visto na vida, sou sincera. Ele jogou a formatura e colocou homenagem à amiga Lindáurea, formatura da Lindáurea do Aço. Então, quem quiser ver, vai lá no YouTube e coloca assim, formatura da Lindáurea do Aço. Foi assim que ele colocou. E eu nem sabia. Aí eu passando na comunidade de noite, um menino, eu bem te vi. Aonde? Eu vi você na internet. Eu na internet, eu não entro nesse negócio. Eu vi você no vídeo do YouTube. Eu falei, então não sou eu mesmo, porque eu não entro. É você sim, estava com um chapeuzinho igual aquele de escola de formatura. Depois de dias que eu descobri que ele me jogou na internet, botou esse vídeo na internet. Então, você falou do sonho, é possível.
Então, eu me graduei, terminei minha faculdade. Em 2010, eu já entrei numa pós-graduação pela Uniswan, só que de cabeça. Eu entro sem ter dinheiro, você entendeu? Eu entro sem saber se eu vou poder pagar. Eu fico pensando, eu vou ter isso e vou ter isso. Mas se eu vou dar continuidade, eu não sei. Eu entrei, me inscrevi, comecei a fazer, aí ficou meses atrasado. Meses sem pagar e eu não tinha dinheiro para pagar. Foi quando uma professora falou, sabe o que para mim? A Uniswan deu a bolsa de 50% de desconto para os 3 melhores alunos de serviço social. Falei, caramba, eu estou pagando 320, mas está atrasado tantos meses porque eu não tenho dinheiro. Ela falou assim, mas tu é muito inteligente, mulher. Tu não está nesse meio, não? Falei, mas quem conta isso pra gente, professora? Quem sabe disso é ele, isso aí está tudo em boca miúda. Se a senhora não fala, eu não quero saber. Minha filha, ó, meti o pé para Bom Sucesso. Fui lá para a Uniswan de Bom Sucesso, fui para a secretaria, falei, olha só, é que a minha professora da pós, ela contou para mim que a Uniswan está dando um desconto de 50% na mensalidade para os 3 melhores alunos de serviço social. Mas tudo bem, né? Não vou dizer que eu sou, né? Mas a senhora não pode ver para mim quais são as 3 maiores notas, não? Aí ela, as 3 maiores notas são 9,75, que ia pegar a bolsa. 9,75, 9,30, 8,5. Falei, o quê? 8,5 não, minha querida, que o meu CR é 9,12. Eu vou correr atrás dessa bolsa. Eu vou correr atrás dessa bolsa. Essa vaga é minha. E por que a gente não fica sabendo disso? Por que não contam pra gente? Por que isso não é aberto? Eu fui correr atrás. Corri atrás, comecei a mandar carta pro reitor, comecei a mandar e-mail, comecei a perguntar, comecei a pedir tudo que estava atrasado. Depois ele me deu a bolsa. Sabe por quê? Meu CR é 9,12 da graduação de serviço social da Uniswan. 9,75, 9,30 e 9,12 era minha. Mas a nota maior para eles era 8,30. Levei tudo meu. Depois de meses, ele concedeu a bolsa. Aí como é que foi pago? Converteu toda aquela mensalidade que é 320, botou 160. Aí eu só paguei os juros, eu consegui pagar. Aí eu terminei minha pós-graduação na Uniswan. Serviço social, eu trabalho com famílias, entendeu? Então, assim, Linda. Foi um sonho muito grande, consegui conquistar e hoje eu creio que sou assistente social, trabalho na atenção primária, na clínica da família. Foi meu primeiro emprego, me formei em 2009 e concorri a uma vaga em 2010, em novembro, né? No dia 31 de novembro, 30 de novembro. E eu consegui essa vaga. Então, eu acho que até hoje eu trabalho na atenção primária, sou assistente social da clínica da família. Então, isso para mim foi muita luta, muita luta. O que eu tenho a dizer com isso tudo? Que nós podemos, sim, conseguir conquistar, galgar caminhos melhores para a nossa vida. Só que não é fácil. Meritocracia, para a gente, não existe isso. Gente, é luta, luta e luta. Nós temos que lutar muito, porque não é fácil. Tem que resistir muito. Tem que ter muita resiliência para poder conquistar. Porque tudo para dar de errado acontece. É verdade. Tudo para dar para trás acontece. Mas a gente tem que querer. Tem que querer. Tem muita gente que não quer, mas tem muita gente que quer. Precisa de um empurrão. Precisa de uma força. Precisa de uma inspiração. Hoje eu fiz um convite a 2 pessoas que para mim são inspiradoras, que estão ali, que são as minhas convidadas. Ideia, minha filha Stephanie. Então, assim, vai ser mais uma inspiração na comunidade, né? Stephanie Cristine Nascimento de Oliveira, uma futura fisioterapeuta, filha da assistente social Lindaura, da catadora de lixo, da catadora de garrafa, de tudo. Sim, nós podemos, mas a gente tem que querer, porque às vezes as pessoas botam a gente para baixo. Então, por isso que eu acho que a gente tem que se unir, nós, mulheres, né, da periferia, mulheres negras. As pessoas falam, isso é mimimi, não é mimimi, não. O preconceito existe, mas a gente precisa ter resistência contra isso, a gente precisa se unir. Enquanto mãe, eu quero que meus filhos sejam felizes, que minha filha conclua a faculdade dela, que ela termine, que ela siga o legado. A minha mãe, minha pretinha, que deixou o legado, que se foi, minha mãe Conceição. Eu estou aqui, gratidão à minha mãe, Conceição Gregória do Nascimento, eternamente minha pretinha Conceição. Mas eu quero que minha filha conclua a graduação dela, que ela faça
que ela termine a faculdade dela de fisioterapia, que ela faça o que ela deseja na vida dela, que ela seja feliz, meu filho Jonathan, Jorge, meus netos Vitor Hugo, Levi. Eu tenho que falar de mim, da minha família, porque a minha vida toda eu corri atrás pelo povo, pelos outros, hoje eu tenho que correr atrás também para mim, entendeu? Estou passando uma fase difícil da minha saúde e ainda assim, com todo o furacão na minha vida, eu estou inscrita na terceira pós em saúde da família, com ênfase em NASF, que hoje atuo no NASF, na Clínica da Família. Então, me inscrevi, vai ser minha terceira pós-graduação. Então, meu sonho é que eu consiga terminar, concluir, e que meus filhos estejam bem, felizes, e que essa comunidade seja vista de outra forma, porque eu ainda continuo morando no Aço, né? Passei por vários problemas com a minha obra, eu quero que eu consiga terminar, porque muita gente mentirosa, golpista, pedreiro, passei por muitas coisas. Então, eu estou ainda morando lá. Eu ainda não concluí minha obra, minhas coisas, meu projeto. Posso até sair, mas eu queria ter o sonho de terminar minha obrinha, entendeu? Sem dar uma volta agora, porque tem muita gente mentirosa. Até o pobre dá volta nos outros. Isso que me entristece. Mas eu ainda estou lá. Meu sonho é que eu possa convidar você, minhas amigas, para ir lá com a minha obrinha ponta, para a gente tomar um chá, para a gente fazer um churrasco, para a gente fazer uma brincadeira, convidar meus filhos, mas que eu possa ter minha casinha pronta. Eu não consegui terminar, entendeu? E muita gente fala, tu tem que sair de lá, faz aí uma prestação de um apartamento. Ah, tá, o meu trabalho é terceirizado. Se eu perder, quem vai pagar a prestação? Tu ainda vai perder o que você pagou. Então, isso eu tenho o pé no chão, entendeu? Então, eu gosto do meu cantinho. Eu só quero ter um sonho meu pimentãozinho tá lá, meu tomatinho tá lá. Mas eu sonho em ver aquele lugar melhor. Eu sonho que realmente, né, aquela frase de que Vila Paciência vai brilhar, que foi uma música, foi uma fala que foi feita nesse seminário, que a comunidade realmente brilhe, mas que as pessoas possam entender que o estudo é importante. Ó, esse é meu álbum de formatura, que quando eu me formei eu não pude ter. Eu me formei em 2009, nunca pude ter porque eu não tinha dinheiro. Depois de anos e anos e anos, o ano passado, alguém fez contato, achou um telefone, fez contato com a minha filha. Chama Cemitério Clandestino de Formatura. Eu só pude obter o álbum de formatura da minha formatura de 2009, o ano passado. Alguém de São Paulo, pensei que era trote, fez contato com o celular que achou. É que como ninguém compra, eles descartam. Alguém em São Paulo comprou Cemitério, álbum de formatura, e ofereceu se eu podia ter o dinheiro. Eu falei que eu nunca tive meu álbum da minha formatura. Eu só pude ter agora, que eu paguei um preço acessível, porque agora eu pude. E aí eu obtive meu álbum que veio de São Paulo, embora eu me formei no Rio. Eles compraram tudo e me ofereceram se eu podia pagar o valor. Eu estando trabalhando hoje, eu pude ter. E foi um preço muito acessível, sem ser abusivo. Meus professores, que na época foram abusivos, e eu falei, eu fico sem, porque eu não tenho, mas eu pude pagar agora. Chegou para mim pelos Correios no ano passado, né, filha? Então, eu tinha que mostrar para vocês, porque ele estava guardado para mostrar. Eu pude ter meu álbum, eu não pude naquela época, chorei muito, mas hoje eu pude ter. E aqui, meus professores, e tem a foto da minha mãe, porque a minha mãe, ela se foi, a minha pretinha. Isso me deixa muito triste. E eu quero mostrar minha mãe está aqui, nesse álbum. Minha filha era pequenininha, e vocês vão ver meus professores. Minha mãe está aqui, ó, minha mãe, ó, minha mãezinha está aqui. Olha, a minha mãe, ó. Eu agradeço a minha mãe, ó. Minha mãe Conceição, ó. Minha mãezinha está aqui, ó. Minha filha, minha mãe, meus filhos, estão todos aqui. Olha, tá vendo? Ó, aqui sou eu, tá bom? Já estou terminando, filha, peraí. Deixa eu mostrar. Minha mãe está aqui. Minha mãe. Me dá só a folha que caiu aí no chão que estava aqui dentro, ó. Desculpa alguma coisa. Aqui é a minha mãe Conceição, ó. É o legado que ela deixou. Foi essas duas pretas aqui, ó. Duas pretas, ó. Eu e Stephanie.